Assista se você acha que o espanhol é parecido com o português. Muitas pessoas ficam na dúvida se precisam ou não estudar espanhol, porque considero ser uma língua muito parecida com o português. Se você também se faz essa pergunta, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho uma amiga, que também se chama Ana, que nunca quis estudar espanhol. Inglês, ela fala fluentemente, estudou anos e anos. Ela já até trabalhou para uma empresa americana, a FedEx. Lá, ela só usava inglês no dia a dia do trabalho, nas reuniões, com os clientes, e até o sistema que ela utilizava para trabalhar era todinho em inglês. Ela trabalhava no rastreamento internacional de entregas e por ser um sistema mundial, era 100% em inglês. E para ela estava tudo ótimo, tudo bem, porque ela falava bem inglês. Mas no começo desse ano, ela passou por uma situação desafiadora com o espanhol. Aliás, com a falta do espanhol. Ela foi contratada por uma empresa argentina que tem escritório aqui no Brasil. Só que todos os gerentes dela são argentinos e ela estava tranquila porque achava que ia se virar bem com o portunhol. Só que na prática não foi assim. Logo, na primeira reunião dela, ela não entendia praticamente nada do que os gerentes argentinos falavam. E da mesma forma, eles não entendiam quase nada do que ela falava. Foi complicado. A Ana aprendeu na prática que o portunhol não funciona, não é o suficiente. Ela passou vergonha e teve que se virar para manter a posição dela na nova empresa. Tudo isso porque ela achava que se garantia com o portunhol. Ela nunca se preocupou em estudar espanhol. Se você já viajou para a Espanha, para a Argentina ou para qualquer outro país onde espanhol seja a língua nativa, sem falar espanhol, eu tenho certeza que você entende bem o que a minha amiga passou. Sim, e eu sei que você também deve ter passado por situações semelhantes à dela. Agora, se isso nunca aconteceu com você, vamos fazer um teste? Posso te mostrar na prática? Então vamos lá. Eu vou colocar para você ouvir um pedacinho de um áudio que eu gravei, tá? E esse mesmo áudio foi gravado por um nativo, pelo Alberto, que é um espanhol que vive em Madrid. E ele é casado com uma ex-aluna minha, a Giovana, que é brasileira. Escuta o meu áudio. Sucedió hace ya muchos siglos que un rey poderoso pensó en nombrar 3 príncipes que viajasen continuamente por su reino. El rey los llamó verano, otoño, invierno. Envió el rey a su pueblo el príncipe verano. Agora, escuta o mesmo áudio com a voz de um nativo, a voz do Alberto. Sucedió hace muchos siglos que un rey poderoso pensó en nombrar 3 príncipes que viajasen continuamente por su reino. El rey los llamó verano, otoño, invierno. Envió el rey a su pueblo el príncipe verano. Você viu só como a pronúncia de um nativo é bastante diferente? Como é mais complexo compreender? Talvez você nunca tivesse se atentado a isso. E não se preocupe, isso é bem comum. Grande parte dos brasileiros ignoram o estudo do espanhol. Isso porque acreditam que é possível se virar com o idioma sem estudar, devido à similaridade do espanhol com a nossa língua nativa. O português e o espanhol realmente possuem muitas semelhanças. Afinal, tanto um como o outro são originários do latim. Essa similaridade, apesar de não ser o suficiente para que você se comunique claramente, é uma grande vantagem para nós brasileiros que queremos aprender espanhol. E deixa eu te explicar o motivo. Quando você estuda um idioma, existe uma fase de transição muito importante, que é quando você passa a compreender o sentido de um texto.
mesmo que você não saiba a tradução de 100% das palavras. Quando você estuda outro idioma, como o inglês ou o francês, por exemplo, você vai demorar alguns meses para atingir essa fase do entendimento. No espanhol, já estamos nessa fase de entendimento naturalmente, só por falarmos o português. O que não acontece com o americano quando ele vai estudar espanhol, por exemplo. E isso é fantástico, porque torna o espanhol o caminho mais curto para quem quer ou precisa ser fluente em um segundo idioma. Mas lembre-se, isso não significa que você não precisa estudar espanhol, porque apesar da escrita ser muito parecida, a pronúncia é bastante diferente. Então, se você é como a minha amiga e acha que o portunhol é o suficiente, preciso te dizer que assim como a minha amiga estava totalmente enganada, você também está e pode passar pelos mesmos problemas que ela passou ao tentar se comunicar usando o portunhol. Você não conseguirá entender o que o nativo fala e também não será compreendido por ele. Ou seja, a comunicação falada simplesmente não acontece. E esse é o grande erro cometido por muitos brasileiros. Tentam se virar com o espanhol sem saber e terminam arranhando o portunhol, que pode chegar a ser perigoso. Por exemplo, nombre em espanhol significa nome no português. E apelido? Apelido em espanhol é o sobrenome em português. Se apelido é sobrenome, como que é o nosso apelido? Como a gente diz apelido em espanhol? Apelido em espanhol é sobrenome, é o contrário, tá? Mas sobrenome também tem o nome de apodo. Viu como as palavras são parecidas, mas o significado é completamente diferente? Isso acontece com várias outras palavras, tá? Agora fica óbvio porque não dá para confiar no portunhol, não é verdade? Segundo estudos da neurolinguística, todos nós nascemos com um dom natural para línguas. E quanto maior a similaridade da língua que estudamos com a nossa língua materna, maior a velocidade do aprendizado. Você sabia que os cérebros dos bebês, durante o primeiro ano de vida, começam a se especializar no idioma materno? Verdade, sintonizando os sons que ouvem com mais frequência. Bebês já balbuciam em sua língua materna. Até mesmo os recém-nascidos choram com sotaque, imitando o que ouviam enquanto estavam no útero. E estou te contando tudo isso para você compreender que a habilidade linguística do brasileiro para aprender espanhol é algo construído ao longo da nossa vida, desde que somos bebês, já que o português e o espanhol são idiomas parentes, idiomas irmãos. E quero te explicar agora por que dominar a comunicação fluente em espanhol e ficar longe do portunhol é importante para nós brasileiros. Bom, existem vários motivos. Nós estamos cercados de países que têm espanhol como o quê? Como língua nativa. Isso fez com que o espanhol passasse a ser não apenas o idioma mais conhecido, mas também o mais requisitado em diversas áreas. Além disso, o espanhol é considerado uma das línguas mais importantes da atualidade. É a segunda língua mais falada no mundo, perdendo em números de falantes nativos apenas para o chinês, o mandarim. O espanhol é um dos principais meios para comunicação no mercado de trabalho mundial, nas universidades, nos concursos, em intercâmbios, nas competições esportivas e no turismo. Dominar espanhol é abrir portas. Por isso, eu sempre sugiro para que as pessoas que querem ou precisam aprender um segundo idioma aproveitem a vantagem do espanhol ser facilmente assimilado por brasileiros para adquirir fluência nessa língua tão importante. As pessoas às vezes me perguntam: Ana, qual a maior vantagem do espanhol? Vou ganhar mais dinheiro? Vou ser considerado mais inteligente? Vou ter oportunidades
profissionais, vou fazer intercâmbio. Na verdade, tudo isso é fato, está atrelado ao aprendizado do espanhol. Mas, na minha opinião, a maior vantagem de aprender idiomas estrangeiros é poder se comunicar verdadeiramente em qualquer ambiente, seja para estudar, para trabalhar ou para viajar. O espanhol abre portas e, claro, o espanhol é muito parecido com o português, mas, apesar disso, o portunhol não é o suficiente para uma comunicação clara. Por isso, eu te convido a me acompanhar nas redes sociais e estudar espanhol comigo. Vamos a hablar espanhol?